Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre emoções positivas, a arte de viver com leveza. Um pouco aí de psicologia positiva para o meio docente. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Judeon Rocha, sou master terapeuta DRG, estudei e sou mentorado pelo professor Jair Soares, aparece na foto comigo em um encontro do DRG Experience. Sou Master Coach pelo IBC, estudei com José Roberto Marques, essa foto foi na formação do coach ericksoniano, e sou pós-graduado em Psicologia Positiva, essa é a minha turma aí de pós-graduação, meu mestre Helder Cameiro. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre o modelo PERMA, vai dizer o que é o modelo PERMA para introduzir emoções positivas. Depois vamos falar do Atlas do Coração, que são as 87 emoções, né, possíveis que nós podemos se experienciar, ver. E também o circuito emocional. Esse termo, circuito emocional, eu cunhei ele para explicar o que a gente vai conversar hoje, que é sobre a questão do surgimento das emoções, né? Como é que as emoções elas surgem e nos afetam no dia a dia, e aí a gente vai trazer uma orientação de como monitorar essas emoções. O modelo PERMA é um conceito do Martin Seligman. Martin Seligman ele é um dos principais criadores aí da psicologia positiva. Psicologia positiva, esse termo psicologia positiva, ele foi usado pela primeira vez por Abraham Maslow, ele famoso psicólogo que fala da pirâmide das necessidades humanas. Então, ele foi o primeiro a usar o termo psicologia positiva. E aí veio o Martin Seligman, autor deste livro aqui, ó, Cidade Autêntica. Esse é um dos livros aí que marcou o início da psicologia positiva. E ele criou esse modelo, o modelo PERMA, que é focado no florescimento humano e no bem-estar. Segundo o Martin Seligman, para você alcançar o bem-estar, o ser humano alcançar o bem-estar, ele precisa vivenciar emoções positivas, ele precisa ter engajamento, ter envolvimento naquilo que ele faz, ele precisa de bons relacionamentos, também precisa de significados, que envolve aí a questão da espiritualidade, né, o significado da razão de existir da pessoa, realização, tanto a realização no sentido de você ter algo a, a realizar em termos de uma realização pessoal, uma grande realização, uma conquista, uma busca sua, tanto nesse sentido, quanto no sentido de você usar a sua capacidade de realização. E a saúde física também, alguns autores, ao invés de saúde, usam o termo vitalidade, mas sempre se referindo a essa questão da saúde física. Na, na questão das emoções positivas, a gente tem uma outra autora aí que contribui com a ciência da psicologia positiva, que é a Barbara Fredrickson, que ela relaciona aí as 10 emoções positivas. Nós vamos fazer uma live específica
sobre as 10 emoções positivas. A gente vai falar da alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, diversão, inspiração, admiração e amor, que são as dez emoções relacionadas pela Bhagavad. A gente vai falar sobre o conceito de cada emoção e como a gente pode estimular essas emoções na gente, como vivenciar de uma forma mais constante essas emoções. Ou até mesmo como perceber essas emoções, porque nós somos tão focados na questão negativa, né? Nós estamos sempre atentos para aquilo que nos representa uma ameaça, que a gente acaba passando por essas emoções positivas de uma forma despercebida. As emoções acontecem, mas a gente não dá devida atenção a elas. Então, assim, a gente vai, numa outra live, em outro momento, a gente vai falar focar a nossa atenção nas emoções positivas e usufruir aí dos benefícios das emoções. Isso fica para um outro momento. E hoje, a gente quer falar um pouco sobre as emoções de uma forma geral. A gente quer falar sobre todas as emoções e adiantar que todas as emoções têm o lado positivo e o lado negativo. Mesmo aquelas emoções que são prejudiciais, elas têm o seu lado positivo. A Bene, escreveu errado, Bene Brown, ela mapeia 87 emoções que definem a vivência humana com o objetivo de aumentar a nossa granulação emocional. Normalmente, a gente identifica apenas aquelas emoções que a gente viu ali no filme Divertidamente, que é alegria, tristeza, raiva, medo, orgulho. Essas emoções, elas são as emoções básicas ali que a maioria dos seres humanos consegue identificar, só que elas têm nuances. E aí a Brené Brown, ela parte um leque aí de 87 possibilidades de emoções que a gente pode experimentar. E essas emoções, como eu falei, elas são positivas, elas têm o seu lado positivo, mesmo sendo uma emoção negativa, uma emoção que nos causa prejuízo, ela tem o seu lado positivo. Eu vou citar aqui 2 ou 3 emoções como exemplo, para a gente entender esse conceito de que mesmo aquela emoção que nos causa prejuízo tem o seu lado positivo. Vamos pegar o exemplo do medo. O medo é uma emoção que é desagradável. Quando você tem o sentimento de medo, é um sentimento desagradável. Além disso, ele adoece o nosso corpo. Se você vive em constante situação de medo, você constantemente com medo, você pode desenvolver não só doenças mentais, como transtorno de ansiedade, fobias, compulsões. Então, você tem um adoecimento mental que pode vir desse contato com essa emoção, esse contato constante com a emoção do medo. E tem também a questão do adoecimento físico, porque as emoções, elas causam uma mudança química, uma mudança fisiológica no nosso organismo, que vai resultar em alterações químicas e baixa a nossa imunidade, causa várias complicações e pode causar até doenças mais graves, né? Problemas cardiovasculares e até problemas mais graves. Sempre do câncer pode ter de origem emocional.
Então, a gente tem essa questão do ponto negativo. Mas vamos pegar o medo, vamos pensar um pouco sobre o que acontece quando você está com medo. Quando você sente medo, o seu organismo libera adrenalina. Essa adrenalina faz o coração acelerar. E o coração acelera por motivo, ele precisa mandar sangue para os grandes músculos, que são os músculos de lutar ou fugir. Então, o medo ele nos prepara a reagir àquela situação que nos causa medo, aquela ameaça que nos causa medo. E aí o sangue é bombeado pelo coração. O coração dispara, começa a bater acelerado, para poder levar sangue para os grandes músculos. Se pensar nos músculos da perna, a gente pode pensar na fuga. Se pensar nos músculos do braço e do tórax, a gente pode pensar na luta, no enfrentamento ali da ameaça. Só que o sangue sem oxigênio, ele é água suja. Então, o sangue, para ter a função de energizar os grandes músculos, ele precisa de oxigênio. O oxigênio vai dar a combustão, vai liberar energia. Então, é necessário que você acelere também a respiração. E aí, numa situação de medo, numa situação onde você tem o ciclo da acontecendo, você vai, o coração vai disparar e a respiração vai ficar pegando, vai ter aquela respiração curta e rápida, não é respiração breve ali, porque eu preciso mandar oxigênio para o sangue. As, as extremidades, elas também vão gelar e não vão receber sangue, elas vão contrair para que o sangue fique concentrado nos grandes músculos. Esse é o ciclo da adrenalina. E por que isso é bom? Porque se você está diante de uma ameaça, isso pode representar a sua sobrevivência. Então, imagine, antropologicamente falando, imagine quando o ser humano ele precisava enfrentar feras selvagens, enfrentar as, as intemperanças aí da natureza, com a mata, com chuva, com várias ameaças ali que colocavam em risco a sua vida. Então, esse mecanismo do medo foi o que garantiu que o homem pudesse sobreviver a tudo isso. Só que hoje a gente não tem as mesmas ameaças que os nossos antepassados tinham. Hoje nós não vivemos essa questão de ameaça de animais selvagens, por exemplo. A gente não vive. A gente vive os tipos de ameaça, que gera medo. Então, se você recebe um boleto de investimento para daqui a 5 dias, você fica com medo de não ter dinheiro naquele dia para pagar, com medo das coisas que pode gerar o atraso do boleto. Não é uma questão de vida ou morte, mas o medo traz a mesmo ciclo da adrenalina, como se você tivesse ali prestes a ter um embate físico, uma luta física pela sobrevivência. Então, há um certo exagero do nosso mecanismo de segurança, porque todo o medo, seja ele real, seja ele imaginário, todo medo ele faz essa reação do tal fugir, em alguns casos, paralisar. Então, tem essa questão, né? Mas o medo tem essa função de nos garantir a sobrevivência. A tristeza, a tristeza, ela, apesar de ser desagradável, ser uma emoção pouco agradável, ela nos faz mais realistas. Então, deixa eu pegar aqui o outro livro do Marcos Sérgio.
Nesse outro livro aqui, ó, Aprenda a ser otimista, Martin Seligman, ele fala um pouco sobre essa questão da tristeza, ele usa o termo depressão, e ele fala que uma pessoa em estado de tristeza, ela fica mais realista, ela consegue mais criticidade para avaliar as coisas e toma atitudes em função desse realismo maior, ela passa a tomar melhores decisões, ela fica mais criteriosa, mais analítica, e aí as decisões costumam ser melhores do que quando a pessoa está num estado de otimismo, estado de alegria, felicidade. A decisão da pessoa acaba sendo muito prejudicial. Ela não avalia muito bem ali as condições para poder se decidir. E aí, quando a gente avalia todas as, todas as emoções, a gente vai ver que há algo de positivo. A raiva, por exemplo. Alguém lhe ofendeu, alguém lhe causou alguma mágoa e você ficou com raiva da pessoa. A raiva é uma emoção ruim, mas ela é um sinal de que você tem brilho, que você tem amor próprio, de que você tem dignidade. Porque, se do contrário, você não ligaria. Então, a raiva é um sinal de que você não está naquela situação de vítima. Você não é uma vítima indefesa da situação, você tem uma reação. Então, tem um lado positivo na raiva. Todas as emoções a gente vai ter aí o seu lado positivo. Por que a gente está trazendo essa questão das emoções de um modo geral e não apenas das emoções positivas em si? Porque a psicologia positiva, ela não nega o fato de que a gente vai enfrentar problemas, que a gente vai passar por situações ruins. Ela não nega a realidade. Assim, o positivo da psicologia positiva não é aquele otimismo exagerado que acha que tudo é flores, que acha que a gente vai simplesmente pensar coisas boas vai acontecer e o mundo vai ser maravilhoso. Não é isso. Então, por isso, a gente traz essa coisa bem pé no chão, trazendo assim, todas as emoções, né? Não apenas as emoções positivas, porque a gente quer destacar isso, que a psicologia positiva não trabalha só com essa ilusão de que a vida é bela e que está tudo certo, e que vai dar tudo certo, e é isso mesmo. A gente tem essa noção de que existe a teoria científica da, da psicologia positiva, mas existe a vida como ela é. E na vida como ela é, eu preciso, para chegar numa condição de bem-estar, que é o que a gente busca, eu preciso lidar com os problemas do dia a dia. E aí a gente entra na questão do circuito das emoções. No dia a dia, eu vivo circunstâncias que me geram pensamentos, esses pensamentos me geram emoções, essas emoções me geram. Então, assim, a, eu não escolho qual é a emoção eu vou sentir e eu não escolho ficar ou não emocionado. Você abre, agora eu vou ficar comigo. Ué, surge uma situação, uma circunstância, uma ameaça, e eu sinto medo. Então, eu não tenho um racional por isso. Porém, eu posso entender esse circuito, como é que ele acontece, para poder suavizar
para poder ter um autoconhecimento e ter um auto e buscar assim mais leveza no meu dia a dia a partir de um controle emocional maior. O Daniel, ele, ele no livro Inteligência Emocional, ele fala sobre essa questão, né, das controle emocional, você é, ter consciência das suas emoções. E ele foi muito feliz quando ele fala da questão da inteligência, quando ele coloca como título do seu livro Inteligência Emocional, ele é muito feliz nisso, porque a maioria das pessoas nem sequer percebe a emoção que está sentindo. Ela simplesmente sente a emoção, reage e toca a vida para frente, como se ela fosse simplesmente, vamos pegar aí o conceito do berraconismo, né? Como se a vida fosse simplesmente estímulo e resposta. Então, a pessoa simplesmente reage ao estímulo e vai, sem racionalizar, sem parar um instante para perceber o que está acontecendo com si. E aí, esse circuito das emoções, quando a gente tem noção, né, de que a emoção ela vem de uma circunstância que gera um pensamento, que gera uma emoção, que gera uma reação, quando a gente tem noção disso, a gente passa a usar o que Daniel Goleman chama de inteligência emocional. Então, é inteligente você identificar quais são as suas emoções. Isso é inteligente. Identificar também quais as circunstâncias, eu vou chamar de ativador, né? Quais os ativadores que aquela emoção tem. Então, pegando aí o contexto escolar, né? Pegando aí a docência, que é o foco da nossa live, um ativador, a gente poderia citar o exemplo da indisciplina constante na sala de aula. Então, está lá o professor na sala de aula, um grupinho ali resolve conversar, o professor chama a atenção, o grupo não obedece, e aí isso gera uma frustração, uma sensação de impotência, uma irritabilidade. Cada pessoa, de acordo com a sua personalidade, de acordo com a intensidade, né, da situação ali de vida, a pessoa vai experimentar uma emoção diferente. Existe a possibilidade da pessoa sentir diversas emoções. E cada pessoa vai sentir uma emoção diferente. Então, você, diante da situação, pode se sentir frustrado, você pode se sentir irritado, pode sentir impotência. Então, há várias possibilidades aí. Mas a situação é essa, indisciplina constante na sala de aula. E aí, se você está irritado com uma situação de indisciplina, você pode falar alto, você pode gritar com um aluno, perder a paciência, punir de forma impulsiva aquela pessoa ou aquele grupo que está causando ali na sala de aula. E essa é aquele circuito emocional que a gente falou, né? Você tem o ativador, que é a circunstância, aí você tem a emoção gerada pelo ativador e você tem uma reação. Quando você toma consciência disso, você se torna uma pessoa emocionalmente inteligente. Então, aquela inteligência emocional única é essa aqui. Agora, eu percebi aqui desejo. Então, você tem a situação, você tem a emoção, a reação. E aí, identifiquei isso. No meu dia, eu vivi isso. Experimentei a emoção da irritação. Reagi, né, perdendo a paciência, falando alto. E aí eu quero agora o desejável nessa situação.
quero agora algo positivo, algo que me cause bem-estar emocional. Aí, você aqui no exemplo, a respiração consciente e a retomada de limites ali com calma. Então, você retomar ali os limites, ali, o controle da situação de uma forma calma, serena, respirando, tranquilo, né? Sem que a emoção negativa se manifeste. Esse é o desejado. Se você consegue, no seu dia, se você consegue identificar esses 4 pontos, você tem aí o que a gente chama de não apenas inteligência emocional, você é um super emocional. Porque você, além de identificar a reação e a emoção, o ativador, você identificou também o seu desejo, o que você quer para aquela emoção, para aquela situação, para aquele ativador. Isso é positivo, porque vai educar o seu cérebro a olhar a situação e não ir direto para a reação imediata que a emoção nos causa. Então, a emoção faz uma transformação bioquímica ali no nosso corpo, uma transformação fisiológica. Algumas pessoas, você consegue perceber, é visível ali no semblante da pessoa a reação, mas você pode ter ali, uma vez que você identifica o que você quer, deseja de si naquela situação, aí você identifica ali a postura que você quer tomar, você acaba tendo um controle da situação. Você não deixa que uma circunstância afete o seu interior. E aí, isso é uma inteligência emocional de alto nível. Agora, é interessante ressaltar que quando a gente fala do desejo, olha, vamos identificar o que você gostaria nessa situação. É importante que o desejo não seja a negativa da reação ruim. Então, imagina, eu lidei com alunos indisciplinados e aí eu falei alto, eu gritei com um aluno. O meu desejo não pode ser não quero gritar, porque eu vou estar com um foco negativo. Então, o meu olhar vai estar para o problema. E eu quero um foco na solução. Então, se eu não quero gritar, eu quero agir com calma. Percebe? Se eu não quero gritar, eu quero respirar conscientemente e falar calmamente com aquele. Então, eu tenho que colocar o que eu quero. Quando eu especificar o meu desejo, não pode ser a negativa do que eu não quero, tem que ser o que eu de fato quero. Vou trazer um outro exemplo aqui para a gente compreender melhor. Ativador, circunstância que eu estou vivendo no meu trabalho. Falta de apoio da gestão. Qual a emoção que isso pode gerar? Desamparo, desmotivação, insegurança. Qual é a reação? Retraimento, queixa, sensação de abandono. Sensação de abandono, eu coloquei entre parênteses desolação, porque de fato a pessoa fica desolada. Quando aquela pessoa que deveria lhe apoiar, ela não apoia, você se sente ali abandonado. Você tem uma sensação ali de desamparo. Então, a, a reação pode ser, vamos pegar o exemplo da queixa, você pode se tornar uma pessoa queixosa, uma reclamona. E aí, o desejo não pode ser nem queixar. Entende? O desejo pode ser
uma comunicação assertiva sobre as necessidades, uma comunicação direta com a pessoa ali da gestão que não está dando o apoio devido. Olha, seu apoio nisso, 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 gostaria que você me ajudasse. É o seu desejo do que você quer e não o desejo do que você não quer. Você não quer, você não foca. Você foca aqui no momento do desejo, você foca aqui no lado positivo. Por que isso é o ápice da inteligência emocional? Porque o seu cérebro ele não processa a palavra não. Não existe uma imagem para conceituar o não. Se eu falo, não quero me queixar, a única coisa que o cérebro vai registrar vai ser a palavra queixar, o não. Além disso, você vai estar dando, alimentando o problema, porque você vai estar pensando no problema. Então, quando você põe o desejo, traduzindo o não queixar, comunicação assertiva sobre as necessidades, e comunicação assertiva quer dizer a quem direi, que o grande problema do queixoso é que ele pode começar a reclamar com pessoas que não têm poder de solucionar. Ele reclama apenas para poder aliviar as suas emoções, aliviar a, aquela, aquela sensação de desamparo, aquela insegurança, tirar dele aquele peso. E aí, às vezes, acontece da pessoa inflamar todo o ambiente, criar toda uma desmotivação para as pessoas ao redor, dada a sua quantidade de reclamação. A pessoa reclama, 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 acaba que as outras pessoas também passam a se desmotivar. E a ideia não é essa, a ideia é resolver a questão para que não haja motivo para reclamação. Então, ao invés de queixar apenas para aliviar a dor, a pessoa deve desejar, nessa situação, por exemplo, que a gente traz, a pessoa deve desejar, então, uma comunicação assertiva sobre a necessidade de comunicação de quem? Quem é de direito. Então, se é um diretor, se é um coordenador, é um secretário, seja quem for, né? Comunicar de uma forma bastante assertiva, bastante direta, objetiva e pontuando exatamente o que se quer para a pessoa que vai resolver. Então, esse é o desejo. Um olhar positivo, olhar para o que se quer e não a negativa do que não se quer. Não se quer, a gente esquece. A gente vai focar naquilo que a gente quer. E isso é muito bacana, que educa o nosso cérebro a se conectar com as coisas boas, com as coisas que a gente deseja, com as coisas que a gente busca. E aí, trouxe um outro exemplo aqui. Isso aqui acho que nunca acontece, né? Mas é só um exemplo, tá? Ativador. Reuniões longas e improdutivas. Sabe aquelas reuniões que a gente participa e com 5 minutos de reunião você começa a perguntar por que a pessoa não me mandou um e-mail? Por que a pessoa não escreveu isso e me mandou uma mensagem? Você vê que não há necessidade da reunião. Ou, às vezes, é uma reunião para durar 10 minutos e passa horas discutindo. Poxa, né? Então, aquela questão da reunião longa demais, improdutiva, e aí quais as emoções possíveis? Cada pessoa vai reagir de forma diferente. Mas é possível que a pessoa sinta tédio, impaciência, frustração. Imagina, você está
Sua mesa está assim, ó, de avaliação, né, de prova para corrigir, e você está lá numa reunião que poderia ser uma mensagem de... É frustrante. E aí você se desconecta, perde interesse. É uma reação natural. Você, né, fica impaciente, você se desinteressa ali, perde a conexão. E qual é o desejo? O desejo é participar de forma objetiva e sugerir teorias. É um exemplo, tá? Estou citando aqui como exemplo. Então, mais uma vez, é aquilo que eu quero que aconteça. Então, o meu foco é no que eu desejo e não no que, na reação que eu tenho de fato, ou no problema. Meu foco é na solução, o foco é no lado positivo, para que eu viva as emoções positivas, para que passe o dia com mais leveza. E aí, a gente, deixa eu mudar de tela aqui, a gente faz um exercíciozinho no final do dia, que é esse aqui. Deixa eu navegar, achei. Validou? Validou. Então, a gente tem aqui essa atividade, que é a atividade que vai fazer no final do dia, tirar ali 5 minutinhos para pensar qual emoção forte eu experimentei ao longo do meu dia. Identifica primeiro a emoção. Que circunstância ativou essa emoção? Identifica qual é o ativador. Como foi que eu reagi? A gente vai ter sempre, né, que tem uma emoção forte, a gente vai ter uma reação em função dessa emoção que a gente sentiu. Então, qual foi essa reação? E o que eu gostaria que tivesse acontecido? Aqui eu fazer esse exercício no final do dia, 3 a 5 minutos pensado ao longo do dia, fazer isso aí durante uma semana. Qual é a emoção que eu senti? O que ativou essa emoção? Como foi que eu reagi? Como eu gostaria de ter reagido? Como é que eu quero reagir caso essa situação se repita? Esse é o exercício que vai nos trazer leveza, que vai nos trazer o lado positivo das emoções. E como eu falei, todas as emoções, elas têm o seu lado negativo e positivo. É apenas o amor só tem um lado positivo, mas todas as emoções, elas têm um lado positivo e o lado negativo. Então, a gente vai aí para uma identificação das nossas reações e a gente escreve o nosso desejo. Fazendo isso, eu vou estar gerando não só uma condição de controle emocional, como algo isso. Eu vou passar a me conhecer a tal ponto que eu vou conseguir controlar um pouco as minhas emoções. Claro que emoção tem controle. As circunstâncias eu não tenho controle. Aliás, algumas circunstâncias sim. Vamos pegar um exemplo aqui do noivo. Tem uma pessoa que eu só de ouvir a voz já fico assim, um pouco com aquela pessoa. Eu posso evitar essa pessoa? Quando é que eu me encontro com essa pessoa? Eu me encontro com ela quando eu vou na casa dela. Então, simples, eu deixo de ir. Se eu deixo de ir, não vou encontrar com essa pessoa. Agora, eu tenho como deixar de ir para a escola, para o meu trabalho? Tem. Então, são circunstâncias que eu não controlo. Aí, se eu não tenho controle sobre essa circunstância, e eu
não tenho como escolher se eu vou sentir ou não a emoção tem. Então, eu preciso controlar o quê? Eu preciso controlar a minha reação. E eu controlo a minha reação identificando o ativador, aliás, primeiro a emoção, o ativador, a reação e o desejo, aquilo que eu quero colocar no lugar daquela situação. Então, ao invés de ficar ruminando as circunstâncias ali que causam mal-estar, eu vou identificar o que eu quero, o que eu desejo que aconteça. E aí eu vou transformar a, a, a minha reação ao fogo, eu vou transformar a minha reação, que antes uma reação negativa, eu vou transformar essa reação em algo positivo. Porque toda vez que eu estiver diante daquele ativador, eu vou passar pelo ciclo e vou para o meu desejo. Ou pelo desejo de sujeito. E aí, isso vai me ajudar a estabelecer conexão com o lado positivo das emoções. Óbvio que falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Fala teoricamente sobre essa questão, agora, estando lá na situação, não é tão simples assim. Por isso que é necessário fazer esse exercício todos os dias durante um tempo, e aí pode ser um exercício de uma semana, durante a semana toda, observar diariamente qual a emoção. Porque isso requer prática. Não é fácil, não é. Requer prática. E os resultados é muito gratificante. Porque, como já disse, a circunstância eu não consigo mudar. Mas eu consigo mudar a minha reação. E mudando a minha reação, eu vou ter muito mais leveza, muito mais serenidade, muito mais condições de lidar com as questões do dia a dia. Deixa eu voltar. Slide. Okay. Então, é isso. Ativador, então, reação e desejo. E agora eu quero fazer um convite especial para você que é professor participar da divulgação do mapeamento do bem-estar docente. Eu vou colocar um link para o formulário para que outros professores possam responder. A ideia não é trabalhar essas questões de uma forma assim, calzona, para falar de uma forma genérica, a gente tem muitos estudos científicos, se pesquisar aí na plataforma Cielo, vai ter lá várias pesquisas que mostram a questão do bem-estar subjetivo, né, do bem-estar no meio docente, que vai mostrar os problemas, estresse, burnout, várias, várias questões ali, vários problemas já foram mapeados, já foram identificados por pesquisadores. Então, a ideia não é trabalhar essa visão geral. A ideia é que os professores digam quais são os problemas que ele está lidando ali no dia a dia, quais são as dores emocionais com as quais ele está convivendo, para que a gente faça uma formação em psicologia positiva para professores de acordo com a realidade daquelas pessoas que vão participar. Porque se eu pego um grupo de professores de uma determinada cidade, escola, o problema é um. Se eu pego um grupo de professores de uma outra unidade, de um outro município, o problema é outro. Então, assim, a gente não quer tratar
de uma forma geral. De forma geral, existem várias pesquisas que foram lá, cientistas foram a campo, estudar, entrevistar, conversar, observar e tal. Então, desenvolveram muito material para a gente poder trabalhar. Agora, a formação não é uma formação para passar para o professor uma teoria para que ele possa reproduzir essa teoria para outras pessoas. Não é uma formação continuada no sentido de aprimorar o conhecimento que o professor já tenha ou lhe oferecer um conhecimento a mais. A ideia é oferecer aos professores ferramentas para ele aplicar a si mesmo, ele aplicar no dia a dia e desenvolver o bem-estar dele, o bem-estar subjetivo dele, lidando com os problemas que ele enfrenta no dia a dia dele ou dela, da pessoa que está aí na docência. Então, a gente pede que divulgue o mapeamento, colocar o link no questionário, e até para que essa pessoa entre no grupo, porque as pessoas que estão no grupo vão receber conteúdo, vão receber informações, inclusive quando a gente fazer a formação de fato, nós estamos vendo data local, enfim, as questões aí administrativas, quando acontecer a formação, essas pessoas que estão, elas vão ser notificadas de primeira mão e vão ter, obviamente, vantagem em relação às pessoas que não estão. Então, quem está no grupo permaneça, convide mais pessoas, participe desse movimento. Esse movimento é para o bem-estar do profissional docente. Tá bom? Quero agradecer a atenção. Esse vídeo eu vou manter no meu canal do YouTube e ele vai fazer parte aí do conteúdo da nossa formação, conteúdo de aquecimento. Aos poucos, você vai trazendo ali umas informações. E, como eu falei, a ideia não é trazer teorias, mas teorias. Pegar aqui, ter um livro sobre otimismo. Não, a ideia não é. A ideia é a gente pegar ferramentas, colocar na mão do profissional docente, né, da pessoa que trabalha na educação, para que ela aplique para gerar em si o bem-estar. Gerando bem-estar para si, ela gera um bem-estar no ambiente de trabalho que vai refletir na educação, no fazer, no seu fazer docente. Então, quero agradecer mais uma vez e a gente se vê em uma próxima live. Tchau.